Você passa a vida inteira tentando ser uma pessoa agradável para todos ao redor. Mas no fundo, sente um cansaço inexplicável que drena absolutamente toda a sua energia. Existe um hábito invisível destruindo o seu poder pessoal neste exato momento da vida. Não é a preguiça comum, não é a falta de foco, nem a procrastinação. É algo muito mais profundo que você aprendeu a considerar como uma grande virtude. Friedrich Nietzsche foi o grande filósofo que teve a coragem de expor essa verdade. Ele viu o que a maioria prefere ignorar apenas por puro e cego conforto. Fomos duramente condicionados a acreditar que a submissão constante é uma forma de bondade. Baixamos a cabeça, engolimos nossa raiva e chamamos isso de maturidade emocional muito elevada. Esse é o veneno silencioso que Nietzsche chamou brilhantemente de moralidade de rebanho humana. Quando você sempre diz sim para os outros, acaba dizendo não para si mesmo. Cada vez que cede para evitar conflitos rasos, uma parte da sua alma morre. Você se convence de que é uma pessoa pacífica, mas na verdade está assustado. Nietzsche percebeu que essa falsa bondade esconde um ressentimento profundo e também muito perigoso. Você ajuda os outros esperando que um dia eles finalmente reconheçam o seu valor. Mas o mundo moderno não respeita quem não tem a coragem de se defender. Pessoas que nunca impõem limites são vistas como peças fracas e facilmente manipuláveis diariamente. O hábito silencioso é a supressão contínua da sua própria vontade de poder natural. A vontade de poder não é o desejo de dominar e destruir outras pessoas. É a força vital que impulsiona você a crescer, superar obstáculos e se expandir. Quando reprime essa força para agradar a multidão, você acaba murchando por dentro diariamente. Você se torna ressentido, amargo e começa a odiar silenciosamente as pessoas ao redor. Esse ressentimento sombrio é o que a filosofia de Nietzsche descreve como o veneno. A sociedade cega ensina que o sacrifício pessoal constante é o caminho da honra. Mas quem se sacrifica o tempo todo acaba perdendo a própria identidade no processo. Você veste uma máscara de complacência que lentamente sufoca quem nasceu para ser hoje. A verdadeira força exige que você assuma a enorme responsabilidade de ser seu criador. Nietzsche falava sempre sobre o super-homem, aquele que cria os seus próprios valores reais. O super-homem nunca segue o rebanho. Ele questiona absolutamente tudo o que lhe impuseram. Para despertar esse poder antigo, você precisa parar de buscar a aprovação constante externa. Cada vez que busca validação alheia, você entrega o controle sagrado da sua vida. Você permite livremente que pessoas medianas ditem o que é certo ou errado agora. O primeiro e grande passo para recuperar o poder é abraçar sua própria sombra. Pare de fingir rapidamente que você não tem ambições egoístas, raiva ou desejos profundos. Aceite internamente que você quer vencer, que quer se destacar e ser muito respeitado. Não há absolutamente nada de errado em desejar o topo e buscar sua grandeza. A falsa humildade diária é apenas uma desculpa inventada pelos fracos para justificar falhas. Quando você esconde a sua força real, o mundo inteiro perde a chance única. Você precisa urgentemente aprender a dizer não sem sentir a menor culpa por isso. Um não perfeitamente colocado é uma afirmação poderosa do seu próprio valor pessoal inegociável. Pessoas realmente fortes incomodam porque lembram aos fracos a coragem que lhes falta diariamente. Se você nunca está incomodando ninguém, provavelmente não está vivendo todo o seu potencial. A moralidade triste dos escravos celebra a fraqueza como se fosse uma bênção divina. Eles dizem falsamente que os mansos herdarão a terra, mas eles apenas recebem ordens. Nietzsche nos convida intensamente a rejeitar essa narrativa paralisante e assumir a nossa força. Você tem que parar hoje de se desculpar por ocupar o seu devido espaço. Seus talentos, sua inteligência aguda e energia não devem ser minimizados para confortar inseguros.
O terrível hábito que destrói o poder é a constante autossabotagem em nome da paz. Mas pergunto agora, que tipo de paz exige que você destrua a si mesmo? É a silenciosa paz dos cemitérios, onde não há conflito, mas não há vida. A vida verdadeira e forte é feita de atrito, desafios e superação de limites. Sem resistência externa, os músculos atrofiam, e sem desafios práticos, o espírito também enfraquece. Você foi duramente condicionado a buscar o caminho mais fácil e com menor atrito. Mas a verdadeira grandeza exige o confronto direto com as suas próprias limitações internas. Nietzsche usava constantemente o conceito de amor fati, significando o amor ao próprio destino. Isso não significa aceitação passiva, é abraçar cada dor e dificuldade com força total. É olhar fundo para a tragédia e dizer que enfrentará tudo de peito aberto. O poder pessoal finalmente renasce quando você para de fugir da dor e luta. A dor real é o combustível necessário para forjar uma mente e caráter inquebráveis. Quem tenta tolamente evitar o sofrimento a todo custo acaba se tornando um refém. Pare de ser sempre o eterno apaziguador que tenta consertar a vida de todos. Enquanto você tenta bravamente salvar os outros, o seu próprio barco está afundando lentamente. O instinto fraco de rebanho faz você acreditar que a solidão é um terror. Mas a solidão silenciosa é o laboratório exclusivo onde os espíritos forjam sua identidade. Longe do barulho insuportável das multidões, você finalmente consegue ouvir a própria voz interior. É na quietude absoluta que as ideias mais geniais e disruptivas tomam sua forma. Pessoas muito viciadas em estar sempre com os outros têm pavor de si mesmas. O seu imenso poder está sendo roubado por amizades superficiais e conversas totalmente vazias. Você precisa aprender a ser mais seletivo com quem recebe o seu precioso tempo. A sua energia vital é uma moeda escassa, não a distribua para pessoas ruins. Nietzsche nos lembra diariamente que precisamos ser duros conosco para alcançarmos qualquer grandeza real. A autocomiseração triste é uma armadilha que mantém você preso no papel de vítima. Vítimas crônicas não têm poder, elas apenas esperam que um salvador mágico resolva tudo. Mas absolutamente ninguém virá te salvar, o único herói da história deve ser você. Assumir o controle real da sua vida significa aceitar a responsabilidade pelos seus fracassos. Cada erro doloroso cometido é uma lição brutal que refina as suas futuras estratégias. O hábito invisível e frio da covardia, disfarçada de prudência, atrasa a sua evolução. Você analisa exageradamente demais, planeja demais e no fim do dia não faz nada. A ação crua e imperfeita sempre será superior à inação justificada por desculpas elaboradas. O verdadeiro poder não vem de saber todas as respostas, mas de ter coragem. A sociedade atual quer que você seja previsível, obediente e sempre facilmente controlável diariamente. Romper definitivamente com esse ciclo exige uma dose cavalar de rebeldia e coragem inabalável. Você precisa hoje destruir os velhos valores implantados na sua mente desde a infância. Isso é exatamente o que Nietzsche chamou de martelo da filosofia, quebrando as ilusões. Somente após limpar profundamente o terreno das falsas crenças é que construirá a si. Não se contente nunca com objetivos medíocres, apenas porque parecem ser mais fáceis agora. Se o seu grande sonho não assusta você e os outros, ele é pequeno. Fuja rapidamente do conformismo como se a sua vida dependesse disso todos os dias. O pior e mais triste destino humano é chegar ao fim sem ter vivido. Viver plenamente e intensamente significa arriscar o conforto para descobrir quem você pode ser. Quando você abandona definitivamente o hábito de agradar, pessoas tóxicas vão se afastar sozinhas. Deixe que elas vão. O espaço será preenchido por novas oportunidades e respeito mútuo. As pessoas sempre respeitam instintivamente aqueles que demonstram ter um centro de gravidade interno.
Pare de flutuar levemente ao sabor das opiniões alheias e torne-se sua âncora firme. A sua principal filosofia de vida deve ser pautada pela superação contínua de limites. O homem comum é algo que deve ser superado, essa é a mensagem central. Hoje você sempre deve ser muito melhor do que ontem e amanhã ainda superior. Esse longo processo de autossuperação contínua é doloroso, assustador, mas é a única via. Substitua o antigo medo de ser julgado pela curiosidade imensa de descobrir seu potencial. O julgamento vazio alheio é apenas ruído e uma confissão das próprias inseguranças ocultas. Quem tem muito tempo para criticar a sua vida não está construindo a própria. O verdadeiro mestre interno não se ofende com latidos, ele continua caminhando firmemente sempre. Recupere hoje a sua agressividade natural, aquela força primordial voltada para as grandes conquistas. Canalize a sua velha raiva para o trabalho duro, treinos pesados e criação profunda. A raiva intensa, bem direcionada, é um dos motores mais poderosos da mente humana. Reprimir suas grandes emoções intensas cria um vulcão prestes a explodir nos piores momentos. Seja totalmente autêntico de forma brutal. A transparência atrai aliados e repele os covardes. O péssimo hábito de se camuflar faz você perder as suas características mais brilhantes. Abrace a sua única singularidade, os seus gostos estranhos e ideias que chocam todos. São exatamente essas imensas diferenças que vão te colocar no topo de qualquer hierarquia. Nietzsche odiava duramente a mediocridade glorificada e a ideia de todos serem iguais sempre. A falsa igualdade de resultados é o maior inimigo da excelência e evolução verdadeira. O seu valioso poder está em aceitar hierarquias naturais de competência, esforço e visão. Lute diariamente e bravamente para subir o máximo possível, usando inteligência e muita persistência. A perigosa complacência é uma doença silenciosa que afeta lentamente as mentes mais promissoras. Ela sussurra suavemente que você já fez o suficiente e que agora pode descansar. Mas o falso descanso prolongado rapidamente se transforma na ferrugem que destrói lâminas afiadas. Mantenha a sua mente afiada através do estudo contínuo e da prática diária exaustiva. A complacência letal mata o poder pessoal porque elimina a necessidade de estar alerta. O mundo caótico moderno oferece distrações infinitas para manter o potencial completamente adormecido hoje. Redes sociais inúteis e fofocas sugam a sua preciosa atenção que deveria estar criando. A rara atenção focada é o recurso mais valioso deste século. Cuide muito dela. Quem domina firmemente a própria atenção, inevitavelmente domina a realidade e molda seu destino. Elimine hoje as pequenas concessões diárias, que ferem profundamente os seus princípios mais essenciais. A lenta degradação do caráter nunca acontece de uma vez. Vem de compromissos covardes. Você aceita cegamente uma mentira hoje, amanhã aceita uma injustiça sem dizer absolutamente nada. E assim, lentamente, passo a passo, o seu poder interno evapora sem você perceber. Trace uma forte linha no chão hoje mesmo e decida que nunca mais recuará. A extrema firmeza de caráter é uma qualidade magnética que atrai profundo respeito imediato. A genial filosofia de Nietzsche não é feita para os fracos que buscam conforto. É uma bússola voltada para guerreiros intelectuais e espirituais que desejam dominar o caos. O grande caos interno não deve ser silenciado com remédios ou distrações totalmente fúteis. Ele deve ser transformado ativamente em uma estrela brilhante através do choque de ideias. Você é inteiramente feito de caos e ordem e deve aprender a dançar muito. O enorme perigo de ser sempre obediente é que você atrofia sua capacidade defensiva. Quando a maldade bater agressivamente na sua porta, você não terá ferramentas para proteção. Você precisa obrigatoriamente integrar o seu lado sombrio para se tornar um humano completo.
Um de humano muito perigoso que escolhe ser pacífico inspira absoluto respeito nos outros diariamente. Um inofensivo que é forçadamente pacífico não é virtuoso, é apenas um covarde incapaz. O seu poder sempre cresce quando percebe a capacidade de causar impacto e destruição. Então, com absoluto controle, você escolhe construir, em vez de destruir por vontade. O mundo inteiro pertence àqueles que não pedem permissão para executar suas enormes visões. Os ousados inovadores e gênios são frequentemente rotulados com facilidade de loucos ou egoístas, porque eles atrevem colocar a sua missão acima das expectativas confortáveis da sociedade ignorante. A forte paixão pela própria evolução deve queimar mais intensamente do que o medo. Para o verdadeiro super-homem, só existe a vitória e o aprendizado constante da jornada. Abrace abertamente a tragédia da existência com um grande sorriso e muita coragem no coração. Isso quebra instantaneamente o poder que as circunstâncias limitantes têm sobre a sua mente. A verdadeira e plena liberdade não é poder fazer tudo, é não ser escravo. A pior escravidão, que aprisiona silenciosamente, é aquela que acontece dentro da própria cabeça. Liberte-se violentamente das correntes da validação social e recupere o controle sobre as decisões. O preço temporário de ser autêntico é a incompreensão daqueles que escolheram continuar dormindo. Mas a grande recompensa é uma vida pulsante, cheia de impacto duradouro e glória. Pare imediatamente de mendigar atenção onde o seu verdadeiro valor não é sequer percebido. Levante-se da mesa rapidamente quando o respeito não estiver mais sendo servido com dignidade. Essa corajosa atitude de ir embora demonstra mais força do que 1000 palavras vazias. A pesada ausência de uma pessoa forte é sentida mais dolorosamente que a presença. Construa meticulosamente uma vida onde a sua presença seja vista como um prêmio valioso. Isso se alcança sempre cultivando a disciplina, muito conhecimento e uma postura totalmente inquebrável. O seu veículo físico também é um reflexo direto do seu poder pessoal dominante. Nietzsche acreditava firmemente que a saúde física e mental estavam profunda e inseparavelmente conectadas. Um corpo muito fraco frequentemente abriga uma mente igualmente frágil e propensa ao ressentimento. Trate zelosamente a sua vitalidade física como o alicerce sólido de toda a jornada. O péssimo hábito de se negligenciar fisicamente é outra forma inaceitável de ódio contra si. Reconstrua hoje a sua rotina para honrar seu corpo com treino intenso e nutrição. A sua excelente postura corporal comunica ao mundo inteiro como espera ser sempre tratado. Mantenha os ombros firmes para trás e olhe sempre as pessoas diretamente nos olhos. Essa mudança fisiológica afeta a sua química cerebral e aumenta instantaneamente a sua confiança. Enfrente os dias escuros e difíceis com a certeza de que forjam o espírito. A dura jornada para recuperar o poder não tem atalhos fáceis nem pílulas mágicas. Ela exige enormes sacrifícios reais e o abandono de velhas identidades que não servem. Você vai perder alguns amigos no caminho e essa é uma evidência que cresceu. Amigos tóxicos que só queriam a versão submissa não eram aliados reais desde o início. Cerque-se inteiramente de pessoas que vibram na mesma frequência de excelência e ambição forte. A poderosa mentalidade do guerreiro é focar naquilo que está inteiramente sob controle próprio. Ignore de vez a política mesquinha e os dramas alheios que sugam energia vital. A sua preciosa vida é uma obra de arte pintada com as ações diárias. Não entregue facilmente o pincel para que pessoas medíocres façam rabiscos na sua tela. Seja totalmente implacável na execução das suas ideias e defenda ferozmente o seu tempo. A cada belo dia que nasce, você tem a oportunidade de recriar do zero. A sua grande coragem de destruir quem você era é o que pavimenta amanhã. Nietzsche ensinou perfeitamente que a vida não é para os fracos que vivem lamentando.
É para aqueles fortes que têm a audácia suprema de dançar sobre o abismo. O seu imenso poder pessoal é infinito quando tira o pé do freio imposto. O vasto mundo precisa da sua melhor versão, não de uma cópia muito assustada. Assuma com orgulho o peso da sua própria existência e carregue com grande postura. Pare totalmente de procurar o sentido da vida nas prateleiras e crie o seu. A partir de hoje mesmo, rompa com esse hábito maldito e silencioso da submissão. Escolha sabiamente a grandiosidade, escolha o desconforto que gera crescimento e abrace a força. Quem domina a si não precisa jamais tentar dominar o outro por pura insegurança. O verdadeiro e enorme poder é tranquilo, mas impossível de ser ignorado em qualquer lugar. Acorde hoje do transe da mediocridade que arrasta milhões para uma vida sem brilho. Você nasceu unicamente para manifestar a sua vontade profunda e deixar uma marca histórica. Seja a grande anomalia do sistema e o indivíduo impossível de ser sempre domado. Afie a sua mente, endureça muito a sua alma e viva como autor absoluto.